Boa noite a todos, queridas irmãs, queridos irmãos. Nós, nesse momento, estamos cumprimentando a todos com muito carinho, com muita gratidão, porque esse é um momento muito especial. Nós estamos aqui nesse evento, comemorando um momento de reflexão, porque o tema central, entrega-te a Deus, é algo assim muito belo, muito comovente e que nos leva a reflexões profundas realmente. Quando recebi esse convite e hoje, chegando aqui, conversando com o Marco, conversando com aqueles que estão dirigindo o evento, me foi dito que eu deveria também contar alguma coisa em relação a esses momentos que eu tenho tido a honra de conviver com Divaldo. No ano de 59, eu o convidei pela primeira vez para ir a Juiz de Fora. Portanto, estamos comemorando este ano 60 anos de Divaldo Franco em Juiz de Fora. E sempre com a mesma disposição, com o mesmo amor, com a mesma entrega, com a mesma alegria que nós o recebíamos e que ele também participava. É claro que nesse convívio de muitos anos, muitas coisas aconteceram, muitos ensinamentos preciosos, porque Divaldo tem uma faculdade muito interessante. Não estou falando propriamente da faculdade mediúnica, mas eu estou falando de uma personalidade que tem determinadas situações que a gente sente nele essa peculiaridade. Muitas vezes na minha casa, onde ele ficou hospedado por mais de 50 anos, muitas vezes aconteciam coisas com meus filhos, com a minha família, com meus pais. E às vezes eu perguntava a Divaldo, qualquer coisa relacionada com o mundo espiritual, se havia alguma coisa, se ele percebia. E às vezes ele dizia que não havia coisa alguma. Até que uma época eu comecei a pressentir a presença de um espírito que vinha com aparência de roupas do Egito Antigo. E esse espírito, eu sentia a presença dele e sentia que era uma presença que muito me preocupava, me fazia sentir mal. E até que um dia eu perguntei a Divaldo, falei com ele, porque o espírito começou a se comunicar na nossa reunião. E eu disse para ele que esse espírito estava agora, ultimamente, eu percebendo a presença dele, sempre sentindo e comunicando-se na nossa reunião, mas ele não cedia nos pontos de vista dele, estava inflexível. E eu perguntei, aí eu falando com o Divaldo, ele disse, mas eu já vi esse espírito aqui, muitas vezes. E eu então disse, mas Divaldo, e por que você não me contou? Não era a época. Essa questão de não era a época aconteceu durante muitos anos na nossa vida. Porque alguma coisa, eu falava, Divaldo, assim, não é a época. Então, quando é que vai chegar a tal da época? Então, aos poucos, eu fui também aprendendo esse tipo de personalidade, de cuidado, porque isso é cuidado. Não é a época, não era aquele momento que eu deveria ficar sabendo com antecipação que havia uma entidade, que havia isso ou que havia aquilo. Mas havia também outros pontos muito curiosos. Certa vez, nos anos 70, no início dos anos 70, quando o Divaldo chegou na nossa casa e que nós estávamos ali para recepcioná-lo, meus pais, minhas irmãs, Divaldo chegou e foi abraçar a minha irmã Mariana. E ele disse assim, olá, vovó Mariana. A minha irmã estava com 30 anos e ela não gostou de ser chamada de vovó. Falou, mas ô Divaldo, você está achando que eu sou tão velha assim que você está me chamando de vovó? Não, é porque do seu lado está sua avó Mariana. Então, ele havia percebido, ele havia detectado ali a presença da nossa avó Mariana.
A nossa avó Mariana não foi conhecida por nenhum de nós, porque quando ela desencarnou, aquela que seria minha mãe futuramente, estava com 12 anos. Portanto, nós não conhecemos a avó Mariana e nem lembrávamos, porque era muito difícil a lembrança da nossa avó. Mas Divaldo, na mesma hora, ao cumprimentá-la, chamou de vó Mariana exatamente porque a avó estava ali, o que fez a minha mãe ficar muito feliz com a presença dela. Mas aconteciam também casos muito engraçados. E certa vez, já estava próxima à chegada de Divaldo, faltando menos de um mês, talvez uns 25 dias. E quando programávamos a vinda de Divaldo, havia um reboliço lá em casa. Temos que melhorar isso, temos que arrumar aquilo, temos que... Enfim, logo imaginávamos que tinha alguma coisa para ser melhorada para ficar à altura do nosso querido Divaldo, que nem percebia essas coisas. Aí eu resolvi mudar as cortinas do quarto, onde ele ficava hospedado. Então eu disse assim, vamos mudar as cortinas do quarto. E resolvi eu mesma tirar a medida da parede, a altura e tal, e fui à loja, escolhi o pano, falei quanto era a medida, e daí a uns dias eles foram entregar a cortina. Quando o rapaz chegou lá em casa, que entrou e olhou a sala, é um apartamento, olhou a sala, falou assim, a cortina é para aqui? Eu disse, não, é para o quarto. Mas o quarto é grande? Eu falei, não, é um quarto, né? Aí ele entrou lá e falou assim, bem, é muita cortina, só vai dar para colocar metade da cortina, porque a outra metade era demais. Então, colocou e olhou, mas ficou muito comprida. Minhas medidas eram todas elas, já se viu que eram todas de forma errada, né? Eu medi tudo errado. Então eu disse assim, não, mas pode deixar aí no lugar, que depois é a minha mãe que costura, ela vem aqui, ela vai cortar a cortina, vai colocar no tamanho que deve ser. E aí, ele foi embora, e eu fiquei com a outra metade da cortina, que depois eu dei para outra pessoa da família. Muito bem. Aí eu falei assim, deixa eu mesma medir quanto é que vai ter que tirar. Fui lá e medi. Mas aí eu mesma resolvi cortar. Eu mesma resolvi cortar o que tinha que tirar, e cortei. E aí mandei lá para minha mãe, para ela fazer uma bainha, para ela arrumar. A mamãe falou assim, você tem certeza que é essa altura, esse tamanho? Eu falei, sim, mãe, eu medi e tal. Aí a mamãe fez o acabamento. Levaram a cortina lá para casa. Quando nós colocamos a cortina, faltava um pedaço. Eu tinha medido errado de novo. Então, já era a véspera dele chegar. Aí eu disse para a mamãe assim, traz lá o pedaço que ficou lá, vamos colocar. E aí a mamãe veio, sentou lá, de frente à cortina, que aí já estava no lugar, e começou a alinhavar o pedaço com pontos muito pequenos para ninguém notar, e nem ele, né, ninguém. E aí ela fez a emenda, já era o dia do Divaldo chegar. Aí ele chegou, a cortina, depois dessa história toda, ficou bem lá no quarto. Mas aí, às vezes, essas coisas, até hoje, a gente lembra o dia da cortina, não é? E aí falam assim, Sueli, não precisa calcular nada, nem com fita métrica, nem sem fita métrica, porque eu, para falar a verdade, eu fiz 3 cursos de corte e costura, e até hoje não sei costurar, porque eu não tenho jeito com agulha, é uma coisa impressionante. Muito bem. Então, essas coisas iam acontecendo assim, né? E teve um dia também que Divaldo falou comigo assim, Sueli, você podia cortar a minha unha? Porque ele tinha cortado da mão esquerda. Então, ele falou assim, agora eu não consigo cortar aqui. E me deu a tesourinha. Eu sentei perto dele, e aí foi me dando uma emoção. Eu pensei assim, e se eu cortar a mão dele? Se eu cortar do lado, se sair sangue? E eu não aguentei, fiquei tão emocionado que eu tive que chamar minha filha. Érica, vem cá, corta as unhas do Divaldo, porque eu não tenho coragem. Eu não tive coragem de cortar as unhas do Divaldo. Então, as coisas iam acontecendo. São muitos anos, muitos casos, que nós poderíamos ficar aqui relatando, mas nós vamos agora começar o nosso tema propriamente dito. Porque, com muita felicidade, eu estou hoje, e aí a convite do nosso querido Marco,
fazendo essa parceria com o Divaldo, que eu jamais tinha pensado nisso, né? E a minha responsabilidade é muito grande. Mas a minha honra de estar aqui nesse momento, e sobretudo com vocês todos aqui presentes, é uma felicidade muito grande. É uma experiência rara, uma coisa que para mim vai marcar a minha vida, já está marcando, e eu agradeço a Deus esse momento muito especial. O meu tema, meus irmãos... Obrigada. O meu tema, que está relacionado com os subtítulos que foram apresentados aqui, os subtemas que foram apresentados aqui, a partir do tema central, entrega-te a Deus, foi a questão da consciência, que foi muito citada, muito mencionada, observando-se sempre como base fundamental a existência divina, a existência de Deus e tudo mais relacionado com o nosso Pai do céu. Portanto, nós vamos falar a respeito da consciência espiritual das leis de Deus. Eu trago sempre os textos, pelo seguinte, os textos que eu vou apresentar aqui agora. Porque, como eu falo sentada, eu creio que, tendo os slides, fica mais dinâmica a apresentação, e também porque esses textos de autores muito respeitados e amados no nosso meio espírita, ficam mais marcados quando apresentados na tela. Nós vamos começar num momento em que Allan Kardec, é o primeiro slide, ele vai falar assim: o estudo do Espiritismo é imenso, diz respeito a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. E aí ele acrescenta, é a ciência do infinito. Essa parte da ciência do infinito é muito interessante, porque é na questão 466 que, em dado momento, os espíritos vão dizer, respondendo a Allan Kardec, vão dizer a respeito da ciência do infinito. É uma expressão maravilhosa que depois Kardec vai usar na introdução do Livro dos Espíritos, a introdução 13. A ciência do infinito. Só o Espiritismo mesmo, para falar uma coisa dessas, para nos colocar diante de uma condição de um dia começarmos a conhecer os meandros, as profundezas dessa ciência do infinito. Essa coisa maravilhosa que a doutrina espírita nos apresenta. Mas nós vamos continuar, porque estamos dando uma sequência a respeito da questão de Deus. A ideia de Deus, na sequência, é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. E nós agora vamos fazer um retorno ao tempo. E aí nós vamos lembrar o ano de 1856. Imaginemos o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, já com todos aqueles ditados mediúnicos, já com uma matéria muito farta, um material muito farto, para que ele pudesse compor a obra fundamental da doutrina. E ele vai começar. E eu fico a imaginar que o professor Rivaio deve ter pensado qual deve ser o primeiro tema. Qual o tema inicial de abertura do livro, de O Livro dos Espíritos? E ele vai compor uma sinfonia majestosa, porque ele vai começar exatamente com o tema Deus. A ideia de Deus é um princípio fundamental, como diz Leon Denis em O Grande Enigma. E nós sabemos com que beleza, profundidade, categoria, o professor Rivaio propõe que é Deus. A pergunta é simplesmente fantástica, porque ele já tirou a ideia que Deus é alguém, que Deus é uma entidade, que Deus é um espírito, que é Deus. E os espíritos respondem de forma maravilhosa. Inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E aí nós vemos o mestre Rivaio aprofundando isso cada vez mais, agora já com o pseudônimo de Allan Kardec, aprofundando cada vez mais o tema, e assim por diante, para chegar na última questão,
a 1019. E aí nós vamos ver essa viagem maravilhosa de O Livro dos Espíritos, na primeira questão, que é Deus, para depois o professor Allan Kardec perguntar: algum dia o reinado do bem vai se instalar na Terra? E aí os espíritos respondem. E nessa resposta nós vemos tudo que hoje representa essa transição planetária. A resposta do Espírito São Luís. Então, meus irmãos, nós já entendemos um pouco mais a partir de tudo aquilo que o Espiritismo, que o Livro dos Espíritos nos apresenta, porque ali nós estamos começando a ciência do infinito. Deve ser um momento em que nós estamos tomando conhecimento dessa ciência e começamos a, de uma certa forma, estudá-la, compreendê-la, o que vai levar, lógico, o infinito dos tempos. Mas, na sequência, vejamos o que o professor Carlos Torres Pastorino vai nos esclarecer num livro psicografado pelo nosso Divaldo, Impermanência e Imortalidade, que é um livro belíssimo. É preciso estudar e conhecer essa obra. Mas o Carlos Torres Pastorino vai dizer o seguinte: herdeiro de Deus e de todo o seu amor, o Espírito traz íncito os valores divinos, que lhe cumpre fazer germinar e desenvolver a potencialidade adormecida, assim candidatando-se à grandeza estelar. E aí, aos poucos, nós vamos descobrindo isso, para entendimento um pouquinho melhor a respeito do Criador, a respeito do nosso Pai do céu, aquele que nos criou. E nesse momento, Pastorino, que é o autor daquele Minutos de Sabedoria, para quem não se lembra, ele, no mundo espiritual, continua com muita sabedoria a transmitir os seus conhecimentos, e essa obra, ela é realmente imperdível. Nós trazemos, como ele diz aqui, todos os valores, todos os atributos, todas as condições como espíritos imortais que somos. Na sequência, já que nós estamos falando a respeito desses atributos, a respeito das potencialidades que trazemos, nós precisamos agora, através do Livro dos Espíritos, conhecer um pouco mais a respeito de um ponto importantíssimo, como todos os outros, mas esse porque está muito ligado à vivência, que são as leis morais. As leis morais são apresentadas, então, vamos colocar aqui todas as leis morais. Nós não vamos falar uma por uma, porque não teríamos tempo, é só para citar. Lembrando que é na terceira parte que as leis morais se apresentam, são apresentadas, aliás. Então, Kardec pergunta, questão 614, o que é a lei divina ou natural? E os espíritos vão responder que a lei natural é a lei divina e o homem só é infeliz quando dela se afasta. E aí nós ficamos aprendendo que quando nos afastamos da divina lei, nós começamos a ter uma consequência das nossas atitudes a partir desse afastamento, a partir de estarmos em contrário na nossa vivência às leis divinas. Então, aqui estão as 10 leis. A questão 648, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade se a divisão das leis em 10 seria a melhor. E ele vai falar: lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade, para chegar na última. Quando ele fala lei de justiça, de amor e caridade, o Espírito de Verdade diz: essa é a mais importante, porque sintetiza todas as outras. E é tão importante que nesse título está embutido as 3 revelações. A primeira revelação é a justiça, através de Moisés. A segunda revelação, a lei de amor, através do próprio Cristo, o próprio Mestre. E a terceira revelação, a caridade, a doutrina espírita, porque a caridade é a bandeira da doutrina espírita. Portanto, nesse título nós vemos as 3 revelações.
E isso é muito importante porque nós vamos chegar à conclusão que a doutrina dos espíritos, ela tem um encadeamento, algo assim fantástico. À medida que nós vamos lendo, aprendendo, estudando, nós vamos nos maravilhando com isso. Na sequência, Kardec vai fazer uma pergunta. Essa pergunta, no meu modo de entender, é uma das mais importantes de toda a codificação. Onde está escrita a lei de Deus? É a pergunta 621. E aí, os espíritos têm uma resposta sucinta: na consciência. Bem, a consciência, para os dias de hoje, para os físicos da consciência, para esses que estudam a consciência, é o maior mistério. O doutor Antônio Damasio, que é um neurologista português, mas que é radicado nos Estados Unidos há muitos anos, escreveu uma obra muito interessante, O Mistério da Consciência. E é nessa obra que, segundo ele faz um estudo da natureza física da consciência. Porque ele não tem a noção de espiritualidade, da presença divina, ele vai apenas tratar da questão da natureza física da consciência. Só que, quando ele chega no fim do livro, o que ele desvendou? Nada. Na parte espiritual, ficou faltando tudo. Porque a parte do conhecimento espiritual que a doutrina nos apresenta é que nós vamos ter uma noção da importância da consciência. Por isso, meus irmãos, nós estamos cada vez mais nos maravilhando com a doutrina. Eu vou falar isso toda hora porque eu falo mesmo. Nós nos extasiamos com tudo isso que ela nos apresenta. Aí vem Emmanuel. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai falar algo extraordinário, como todas as outras coisas, mas essa é demais. O Espírito traz consigo o gene da divindade. E acrescenta, na frase seguinte: Deus está em nós, quanto nós estamos em Deus. E aí é algo assim maravilhoso. Nós trazemos o gene da divindade, genética. Bom, espiritual. Mas aí, como é que é isso? Deus está em nós, quanto nós estamos em Deus. Vamos seguindo. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. É o capítulo 30, que tem o título de Educa, que é uma página simplesmente fantástica. Por isso, nós começamos a pensar que nós trazemos a genética divina em nós, o gene da divindade. Mas Leon Denis vai aprofundar isso um pouco mais. Vamos para adiante. Ele vai dizer assim: tudo que está em nós está no universo. E tudo que está no universo encontra-se em nós. E acrescenta: pelo corpo fluídico e pelo corpo material, o homem acha-se ligado à imensa teia da vida universal. Pela alma, a todos os mundos visíveis e invisíveis. Esse é o problema do ser, do destino, da dor, que é um dos livros mais lindos que eu já li em toda esta vida. Nós vamos manter ainda um pouquinho o texto que estamos falando. Tudo que está em nós está no universo. E não é a mesma coisa que Emmanuel diz. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Agora, ele acrescenta, Leon Denis, por causa do conhecimento do perispírito. Pelo corpo fluídico, perispírito, e pelo corpo material, o homem acha-se ligado à imensa teia da vida universal. Essa vida material, propriamente dita. E pela alma, a todos os mundos visíveis e invisíveis. E aí nós vamos vendo, meus irmãos, como vai num crescendo o tema, o pensamento. Porque isso aqui é só uma pequena síntese, né? Mas se nós fôssemos mergulhar mesmo em todos esses autores da doutrina e comparando com outros mais fora da doutrina, porque, como diz o Espírito de Verdade, e está lá no Livro dos Médiuns, o Espírito de Verdade diz assim: estudai
comparai e aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade, só a esse preço se alcança. Então estudai, comparai e aprofundai, 3 vezes no imperativo. Então não é só estudar, tem que comparar. E essa comparação com a ciência, com outras coisas que aos poucos vão sendo descobertas, acrescentando, é muito importante. E depois, o conhecimento da verdade. Nós vamos aprofundando e vamos aos poucos levantando um pouquinho desse véu que encobre esse conhecimento profundo. Vejamos na sequência, ainda vendo aqui nesse momento, e assim Deus está em cada um de nós no templo vivo da consciência. É Leon Denis ainda. É aquele lugar sagrado, o santuário em que se encontra a divina centelha. Pronto, ele já dá uma outra explicação. Emmanuel fala o gene da divindade. E ele vai falar a divina centelha. E aí a gente vê uma expressão, não é, muito bela, profunda, espiritual, nos dando essa noção. A consciência é o nosso templo. Nós não temos, às vezes, a ideia da importância da consciência. Aos poucos é que estamos desvendando. Nós vamos aprofundando, vamos compreendendo um pouquinho mais. E assim por diante. Vejamos o que diz Joana de Ângeles. Quanto mais a consciência aprofunda o autoconhecimento, mais fácil se lhe tornam os esforços para a aquisição da plenitude do que Jesus denominou como o reino dos céus dentro de cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa. E aí nós vamos lembrar que um dia, há 2000 anos, vamos dizer assim, os fariseus chegaram perto de Jesus para fazer uma pergunta. E perguntaram: aonde fica o reino de Deus, o reino dos céus? Porque Jesus falou muito no reino de Deus, no reino dos céus. Só em Mateus capítulo 13, ele vai falar 7 parábolas, todas elas falando acerca do reino de Deus. E aí, é claro que os fariseus ficaram querendo saber, afinal, onde fica o tal do reino? E perguntaram a Jesus. Jesus teve uma resposta enigmática para eles lá. Porque Jesus falou assim: o reino de Deus não está aqui nem ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu penso que os fariseus não gostaram. Devem ter saído dali aborrecidos. Porque afinal, onde que está o reino? O reino está dentro de nós, mas dentro de mim. Então nós vamos começar a ter essa visão nesse momento. Então Mateus 17, 20 e 21, quando Jesus dá essa resposta: o reino de Deus está dentro de vós. Agora aqui a Joana, do que Jesus denominou como o reino dos céus dentro de cada um. É maravilhoso isso, essa sequência, essas ligações que são feitas, esses espíritos luminosos, como Joana, como Emmanuel, que vão fazer, e outros mais, Manuel Filomeno, André Luiz, que vão fazendo essas ligações e, no fazer a ligação, aprofundam. Vão mais adiante, abrem um campo maravilhoso. E aí eu me lembro que Joana, ela fala o seguinte, Joana de Ângeles, que o Espiritismo nos... Isso é sério, muito sério que ela fala. Como tudo, mas isso aqui eu acho fantástico. O Espiritismo nos proporciona novas construções mentais. E é mesmo. Porque se antes de conhecermos o Espiritismo ou de estudarmos, ninguém tinha essa construção mental de tudo isso que nós estamos falando, nem passava pela nossa mente. Mas o Espiritismo vem e vai abrindo a nossa mente, o nosso horizonte. Nosso horizonte se amplia, porque eles nos estão ensinando a pensar grande, para não ficarmos no estreito pensamento que é próprio, muitas vezes, da nossa vida, da nossa condição. O Espiritismo nos propõe novas construções mentais. E é real, é verdade. E isso vai nos trazer enriquecimento do próprio conhecimento. Vejamos agora ainda Joana, ela acrescenta. Vamos ver o que ela acrescenta.
A consciência, entretanto, trabalha pela eleição do significado existencial, do equilíbrio emocional, do bem-estar espiritual, alargando os horizontes da percepção para as conquistas relevantes e significativas que acompanharão o ser após o seu inevitável decesso tumular. Esse é no livro Entrega-te a Deus, que é o tema desse congresso. Então, a consciência, ela trabalha, ou seja, todo esse processo na nossa intimidade consciencial, não é? Ela tem um propósito, vários propósitos, mas esse aqui, eleição do significado existencial. Saber que existimos, saber o sentido da vida, começar a pensar isso, é abrir construções mentais, é abrir horizontes, e o nosso equilíbrio emocional, alcançarmos isso, o bem-estar espiritual, alargando horizontes da percepção para conquistas relevantes e significativas. E aí, meus irmãos, nós temos um vasto mundo infinito de ideias, pensamentos, construções mentais diante de nós. Vejamos em seguida, já estamos terminando, correndo um pouquinho, porque nós queremos um grande final. Pergunta com quem? Então, Leon Denis de novo. Estar unido a Deus é sentir, é realizar o pensamento de Deus. E quando chega a certo grau de ascensão, a alma se torna, por sua vez, uma das potências, uma das forças ativas do universo. Ela se transforma num dos agentes de Deus na obra eterna. Seu papel é transmitir as vontades divinas aos seres que estão abaixo dela. Atrair a ela, em sua luz, em seu amor, tudo que se agita, luta e sofre nos mundos inferiores. Isso nos espera, meus irmãos. Nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos ser agente, quem sabe? Temos o infinito diante de nós. Temos a imortalidade, nós somos imortais. E essa ideia e essa certeza é algo que muda tudo. Portanto, estar unido a Deus, entregarmos-nos a Deus. Há algum tempo, 2 anos ou 3 atrás, um dia, de repente, eu pensei assim, eu sinto falta de Deus na minha vida. Porque sempre a gente fala muito Jesus, faz prece, tal. E Deus? Deus a gente fala assim, vai com Deus, graças a Deus, essas coisas assim. Mas falta de Deus na minha vida. E eu pensei aquilo o dia inteiro. Fiquei pensando. Aí dormi de manhã. Quando eu acordei, me veio assim na ideia, Deus está aqui. Eu falei em voz alta. Quando eu falei, eu chorei tanto que vocês não fazem ideia. Eu tive um pranto assim, de alegria, eu não sei bem explicar o que foi. E a partir daí, toda manhã eu digo, Deus está aqui. Façam isso, que é uma coisa maravilhosa. Começamos a sentir a presença divina, começamos a querer de uma forma ou de outra, sentir e realizar o pensamento de Deus. Ainda muito simplesmente, ainda de uma forma que ainda não conseguimos ser de um jeito melhor, mais profundo, mais espiritualizado. E, finalmente, o universo infinito vem a ser a nossa eterna pátria. A vasta perspectiva dos tempos se desdobra aos nossos olhos, como campo de nossos trabalhos, de nossos estudos e progressos. E quando essa certeza penetrou em nosso espírito, nenhum desfalecimento, nem temor nos pode mais acabrunhar, nem nesta vida, nem nas inúmeras vidas que nos compete o destino a percorrer, que nos compele o destino a percorrer. Isso é Leon Denis no livro dele, No Invisível. Vejamos que é preciso ter essa noção que o universo infinito é a nossa pátria. Aí me lembro de uma coisa que não posso deixar de falar.
É muito interessante, porque Humberto Roden, que é um autor espiritualista, não é espírita, ele fala assim: até hoje ninguém morreu. Pronto, até hoje ninguém morreu. Nem o homem das cavernas. Quem morreu? O corpo, a veste. Mas ninguém morreu. E quando nós começamos a pensar isso, nós precisamos então entender, bom, já que não morreu, para onde nós vamos? Para a nossa pátria, a nossa eterna pátria. E aí só a doutrina espírita para nos desvendar esse mundo maravilhoso. E aí vamos encerrando agora com Leon Denis, quando ele diz que quando essa certeza penetrou em nosso espírito, nenhum desfalecimento. Não vamos ficar de repente enfraquecidos, duvidando, sem ânimo. Não, nós vamos ficar absolutamente certos e absolutamente animados para prosseguir na jornada evolutiva, sem temor, sem nos acabrunhar, sem ficarmos tímidos, sem ficarmos perdidos, nem nesta vida, nem nas inúmeras vidas que nos compele o destino a percorrer. Portanto, lembrando agora a palavra aqui do Espírito de verdade, nos conclamando: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. O Espírito de verdade, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, são as nossas palavras finais. Que nós possamos seguir isso que está aqui, que o Espírito de verdade nos está dizendo. Vamos nos amar uns aos outros. Vamos entender que o amor é realmente a maior necessidade do ser humano. Nós trazemos íncito em nós o amor, mas não sabemos ainda amar. O amor é um sentimento e o amar é a prática do sentimento. Nós estamos indo na prática, mas precisamos ter uma visão cada vez maior, como a doutrina espírita nos propõe. É esse amor que o Cristo nos ensinou. Muito obrigada, meus irmãos, muita paz e que Jesus nos abençoe.